Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast Conexão Energia. Eu sou o Luciano Costa, editor-chefe da Mover, a área de notícias e inteligência de mercado do TC, e estou aqui para fazer esse podcast que tem conectado aí realmente as grandes vozes, personagens relevantes do setor elétrico brasileiro, que também é muito relevante aí para a economia. E eu estou aqui hoje com o meu parceiro de programa, o Tadeu. Fala, Tadeu! Luciano, tudo bem? Olá, pessoal. Olha, estou muito feliz. Eu tenho andado, né, em alguns eventos. Todo mundo veio falar comigo. Nossa, que legal. Conexão Energia está sendo um podcast muito, muito bem recebido no setor e a gente fica muito agradecido por isso, né? Então, eu sou o Tadeu, eu trabalho há 20 anos no setor elétrico, já ocupei algumas cadeiras em grandes empresas, inclusive uma da mesma empresa que o nosso convidado está aqui hoje ocupa, né? Isso é muito legal, a gente vai poder conversar de coisas aqui. Estão em casa, hoje está em casa, né? Então, aproveitando aqui, né, a oportunidade para apresentar, então, Sérgio Cabral, que hoje é o vice-presidente de comercialização da CEMIG, seja muito bem-vindo aqui à casa, né? A gente fica muito honrado de ter você aqui para a gente bater um papo hoje, tá? Por favor, se apresente aí para o pessoal. Obrigado vocês. Primeiro, Tadeu, muito obrigado pelo convite, tá? Tadeu, Luciano. Tenho acompanhado alguns episódios aqui do podcast, estou vendo aí que vocês estão realmente, inclusive, prestando um serviço aí, né, para o setor. Eu acho isso bem interessante. E para a gente é um prazer sempre poder falar da nossa CEMIG, né? Você acabou de falar que foi de lá. E, enfim, a CEMIG, eu brinco que a CEMIG a história da CEMIG se confunde com a história do setor elétrico no Brasil, né? Primeiro, hidrelétrica foi em Minas Gerais, né? Enfim, vamos poder falar um pouco disso aqui, mas... Juscelino, né? Exatamente. Bem histórico, tem muita história ali que se você for estudar o setor elétrico, né, grande parte dele, a CEMIG está dentro, né, inclusive dos movimentos de inovação e dos movimentos de que a gente, inclusive, vem passando agora. Então, para mim é um prazer estar aqui, né, poder falar para os ouvintes aqui, né, para quem está assistindo e contar um pouco da nossa história, o que a gente vem fazendo. Obrigado. Eu que agradeço aí, Sérgio, a gente que agradece. E bom, só antes da gente começar aqui da primeira pergunta, eu vou pedir pra gente colocar na tela aí os nossos patrocinadores, gente, um recadinho dos nossos anunciantes. Opa, uma pequena pausa aqui. Eu queria apresentar para vocês um parceiro do nosso podcast Conexão Energia. É o Grupo SEI. O Grupo SEI tem mais de 30 anos de setor elétrico. E quando a gente pensa em obras de energia, cada detalhe faz a diferença. Eles já implantaram 53 subestações nos últimos 4 anos, impactando mais de 1 milhão de pessoas. O Grupo SEI atua do projeto à construção, da montagem ao comissionamento. Já virou sinônimo de confiança e compromisso com energia que gera resultados. E agora é também parceiro aqui do nosso podcast, o Conexão Energia. Então agradecemos aí ao Grupo SEI pela parceria e agora de volta ao programa. Boa, vamos lá então começar a conversa agora, Sérgio. Bom, a CEMIG, você mesmo comentou, é uma das maiores empresas aí do setor elétrico brasileiro, né? Tem ativos de geração, inclusive é sócio até de Belo Monte, né? Essa usina tão emblemática, atua também em transmissão. Lá em Minas Gerais, quem mora lá é atendido pela CEMIG, é até a maior distribuidora do Brasil em número de clientes, né? Mas você é da área de comercialização. Então, queria que você contasse um pouco aí sobre a área de comercialização da CEMIG e até desse uma noção aqui para o nosso público do tamanho da proporção desse negócio na empresa, né? Porque muitas vezes as pessoas nem têm uma dimensão, assim, de quão forte a CEMIG é nesse segmento, né? Muito bom. Não, primeiro falar um pouco da comercialização em si, né? A comercialização em si, ela na verdade trouxe há 20 anos atrás, um pouco mais do que isso, o direito do consumidor, né, escolher qual empresa que irá atendê-lo. Então, assim, nasce de um direito para o consumidor, né, uma vantagem para o consumidor de poder buscar, né, naquele momento a energia mais barata e a energia que melhor lhe conviesse, né? Então, assim, do ponto de vista de mercado, né, quanto mais você abre a competitividade, mais, claro, você tem a evolução do mercado. Então, acho que foi um passo dado há 20 anos atrás, né, onde a CEMIG também foi uma das primeiras a entrar de cabeça, né, nesse mercado livre, que começou com atacado, né, com grandes empresas. Hoje a gente já está no varejo e temos aí um futuro
futuro próximo, né, para o baixa tensão, que chegaremos nas residências das pessoas, nas nossas casas, né, com o mesmo formato que há hoje. Então, basicamente, a gente consegue negociar essa energia, né, e o primeiro ponto, eu sempre digo, todo mundo ainda vai em cima do desconto financeiro, né, mas não é só isso, claro, tem a qualidade da energia, tem a fonte, né, se é renovável. A CEMIG, por exemplo, 100% da energia hoje que a CEMIG vende é uma energia renovável, né? Então isso é importante a gente colocar. O negócio comercialização, hoje a gente atingiu 11 mil clientes, né? Está muito próximo de atingir 11 mil clientes, unidades consumidoras no Mercado Livre. Então somos a primeira empresa a atingir, né, este número. Então isso quer dizer que dos 82 mil unidades consumidoras, 88 se eu não me engano, divulgado pela CCE, que estão hoje no Mercado Livre, 11 mil estão com a CEMIG. Esse é um número bastante relevante e demonstra como a CEMIG realmente investiu nesse setor e realmente acredita que este movimento do Mercado Livre era um movimento sem volta e não agora, há 20 anos atrás, né? Acho que é interessante a gente colocar isso. Hoje é fácil falar isso. Exatamente. Né? E eu acho que a gente criou aí uma expertise que o mercado está buscando, mas ainda não tem, que é conhecer o cliente do Mercado Livre, né? Que é um cliente diferente, porque ele tem que entender um pouco de energia, a gente tem que levar para ele esse conhecimento às vezes, né? Às vezes você olha uma empresa de grande porte, você tem lá um diretor que entende de energia, você vai negociar, né, com o mesmo conhecimento que a gente tem de energia, mas no caso do varejo, por exemplo, não, você não tem uma estrutura de uma grande churrascaria, uma pessoa que atua entendendo de energia. E aí cabe a gente, né, CEMIG, ir lá e ensinar ele na curva de aprendizado do porquê que ele, como é que ele migra o mercado, por que é bom ele estar no Mercado Livre. Então a CEMIG vem fazendo esse trabalho também. A gente foi a primeira empresa a ter o e-commerce de energia, né, que hoje está rodando, e esse e-commerce, ele na verdade, ele faz todo a jornada do cliente dentro de um site, né, desde comparar preço a assinar contratos, né, isso já se preparando para o próximo movimento, que é o residencial, né, que aí é um movimento mais de volume e que a gente entende que as pessoas vão querer comodidade e querer fazer essa compra de energia dentro da sua casa, né, usando o seu computador. Tamanho do negócio dentro da CEMIG hoje. A comercializadora hoje representa, em termos de números, né, algo em torno de 10% a 20% do grupo, né, depende aí do ano que você pegar o resultado. A tendência é crescer, claro, né, porque com essa migração toda desses demais clientes para o Mercado Livre, né, no final, né, se tudo der certo do jeito que está se desenhando no setor elétrico, o Mercado Livre vai ser... A maioria dos clientes vão estar no Mercado Livre, atendido pelas comercializadoras, né, e a CEMIG, eu acho que eu gosto de dizer muito isso, né, o Tadeu passou por lá e deu a sua contribuição, né, Tadeu, de dizer que eu acho que a CEMIG se preparou para esse momento. Né, a gente está preparado para o momento da abertura de mercado. Então, assim, se tem uma empresa hoje que conhece o cliente, né, do Mercado Livre e que está preparada para atendê-lo, hoje é a CEMIG. Né? E eu digo isso sem falsa modéstia, porque a gente se preparou. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente está há 20 anos sofrendo e vivendo as partes boas e as partes ruins do mercado e podendo ajudar na evolução dele. E o bacana é assim, a gente vê, a CEMIG de fato foi uma das primeiras mesmo a aderir ao Mercado Livre, né? E dentro da CEMIG a gente vê que todas as suas verticais são verticais muito fortes. Então, a comercializadora, a distribuidora, que é um monopólio, né? A geração, a transmissão, agora a CEMIG Sim também na energia por assinatura, né? E a gente vê dentro, isso tudo encapsulado numa empresa de controle, capital misto, mas controle estatal, né? E aí a gente falando de comercialização, que é algo que assim, é mercado, né, na veia, 100% ali, competitivo. A CCE ela registrou cerca de 500 comercializadoras hoje, né, atuando no mercado. Como que é a atuação da CEMIG? Quais são os diferenciais que a CEMIG oferece para que ela possa manter esses 11 mil, né, clientes conectados com ela? Não, muito bom essa pergunta, Deu, porque eu falo muito isso, né? Acho que a gente talvez seja dos setores aí que a gente observa a única empresa que ainda é estatal e é líder de mercado. Exato. Né? E no varejista, no varejista que é totalmente isso competitivo, né? Né? Você tem aí E tem bancos participando do mercado, é um mercado bem diverso. Né? Tem que até um ponto depois para a gente falar, que eu acho que tem da evolução do mercado, como é que a gente vai tratar os novos entrantes, né, no setor de comercialização. Mas a gente fala um pouco mais na frente. Mas essa pergunta do Tadeu, ela é importante porque
eu acho que tem muito a ver com essa massa crítica que a gente criou, sabe, Tadeu, ao longo desses 20 anos. Então, assim, a gente tem realmente uma equipe muito bem qualificada dentro da CEMIG, que entende que apesar de serem, né, apesar no sentido de que ainda é uma estatal e ainda serem funcionários públicos ali, né, são vendedores, né, então, e são bons vendedores. Então a gente tem bons vendedores dentro da equipe, né, e uma equipe técnica que conhece o produto e conseguiu, eu acho que de forma muito rápida e talvez até precoce ali, né, lá atrás, ter esse olhar de estudar o cliente. Né? Então a gente hoje, a gente já teve lá atrás esse olhar para o cliente e hoje a gente cada vez mais está aumentando isso. Assim, claro que a energia, né, o conhecer tecnicamente, né, a energia é importante, né, é o nosso core business ali, né? Mas entender o cliente cada vez mais vai ser mais importante, né? Qual que é a dor do cliente? O que ele está precisando? Eu brinco que assim, que eu acho que o nosso futuro ali é ser um provedor de solução de energia. Exato. Né? Então, assim, me traz seu problema que eu vou resolver ou com gás, ou com GD, ou com eólica, ou vou ver sua curva de consumo e qual momento que é melhor te atender e com que tipo de energia. Então, acho que a gente está muito preparado para esse tipo de evolução de produto. Né? E como a gente sempre arriscou ali, a CEMIG é até engraçado no setor público, a gente falar um pouco, mas a CEMIG era a empresa que sempre arriscou na inovação, né? Sempre teve, seja na distribuição, seja na geração, né? E na comercialização não foi diferente. Então, acho que em 94, a CEMIG instalou o primeiro parque eólico de Minas Gerais. Olha isso. Serra do Cabelinho. Entendeu? Então, assim, falar em inovação na CEMIG, de fato, é um tema que você viveu, é um tema que é constante. E eu acho que isso, claro, às vezes você... momentaneamente você acha que é um prejuízo, mas que na verdade é um investimento que você está fazendo, né? Porque o retorno da inovação ele não é no ano seguinte, ele é lá na frente, mas ao longo de 20 anos você começa a colher esse retorno, ele quase que vira recorrente anualmente, né? Então acho que é o que a gente está vivendo. E aí volto à frase, a gente está preparado, a gente se preparou para isso. Como a gente se preparou, eu acho que a gente consegue hoje, junto com a equipe que a gente tem e conhecendo o mercado como a gente conhece, continuar mantendo a liderança do mercado. Num setor que ainda né, apesar de ter vários entrantes no mercado, mas ainda é um setor ainda um pouco desconhecido pelos investidores, né, e que realmente demanda uma técnica ainda, né, bastante elevada de trade, de venda de energia, né. Então eu acho que... O brand também... E o brand ajuda, com certeza. Ajuda, com certeza. Sérgio, você comentou sobre a perspectiva aí de abertura do Mercado Livre, né? Está sendo discutido hoje aí no governo, o ministro Alexandre Silveira, que inclusive é mineiro, ele é um defensor aí dessa abertura de mercado. Eu queria entender como que a CEMIG vê isso em termos de oportunidade e até em termos de desafio também, porque a CEMIG tem uma grande operação de distribuição. Isso. E por um lado, quando você abre o mercado, o cliente pode migrar da distribuidora para o Mercado Livre, né? Como que é isso, de repente, ganhar numa ponta, perder na outra? Como que a empresa encara esse desafio? Não, primeiro, a gente é totalmente a favor, né? Eu acho que é importante dizer isso. E como a gente está preparado, a gente até torce que seja o mais rápido possível, assim, porque a gente está pronto para atender, né, esse mercado. Como do ponto de vista de negócio da empresa como um todo, é um pouco disso que você falou, né? Eu acho que a gente não tem muito assim... eu acho que a gente está preparado e tem uma marca muito forte, ou ele vai ficar na distribuição ou ele vai vir para a comercialização, né? Independente também dessa discussão de onde é que vai ficar a marca, né? A gente tem aí uma discussão da própria agência que é válida, enfim, se a marca deve ficar no grupo como um todo, se ela deve ficar só numa das empresas do grupo, né? Como aconteceu lá fora. Então a gente também não vê muito problema e eu acho que a gente... Eu acho que eu posso dizer assim, se você for em alguns estados, algumas empresas de distribuição, elas talvez não sejam bem vistas pelos clientes, né? E ali por N motivos, né? Sem julgar o motivo. Eu acho que a CEMIG é um case diferente, né? A CEMIG é uma empresa que o mineiro gosta, ele pegou a CEMIG ali como uma empresa, porque atende ele, está no dia a dia, e está no dia a dia das pessoas, né? Então, assim, independente de mudar o nome ou não da distribuição, enfim, eu acho que vai ser um pouco disso. E eu acho que no começo ainda vai acabar sendo ali um jogo de rouba-monte, né? Aí, na verdade, é um pouco de estado, né? De área de operação das distribuidoras. Então, é a distribuidora do Rio querendo... quer dizer, a comercializadora do Rio querendo vir buscar mercado no Minas. E a gente querendo ir buscar mercado em outro lugar.
Só que, por outro lado, a gente tem uma vantagem aí também. A gente já está presente em todos os estados da federação, né? Então, talvez a CEMIG seja a única empresa hoje, do ponto de vista de comercialização, que tem clientes em todos os estados hoje, né? Comercializando energia. Então, assim, a gente vê com muita tranquilidade, a gente vê como oportunidade, né? E de novo, acho que a gente se preparou para isso. Acho que agora E eu acho que é um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha. A abertura do mercado, acho que ele tem que ser visto aí como um passo importante para dar direito ao consumidor, né? Acho que é isso que a gente tem que enxergar e a gente, como empresa, tem que estar preparado para atendê-lo. Por muito tempo foi até meio que um tabu isso aí da abertura do mercado, né? Mas agora parece que vai mesmo, né? Eu acho que é inevitável, assim, na minha avaliação, a questão de prazo. Se é ano que vem, se vai ser primeiro o baixa tensão industrial, empresa, e depois o residencial, né? Era o que estava proposto antes. Mas é questão de tempo. Acho que é um caminho sem volta. E assim, a gente vê a CEMIG num movimento, falar de CEMIG, assim, a minha vida se confunde com CEMIG, né? Eu sou mineiro, atendido pela CEMIG, então... a CEMIG cliente da CEMIG. Faz parte da minha vida. Você ainda continua cliente da CEMIG? Continuo. Muito bom. Meus pais, minhas irmãs. Isso, legal. Né? Sou cliente da CEMIG lá em Belo Horizonte, no meu apartamento de lá. Então, a gente tem, assim, uma relação muito estreita com a CEMIG. E o fato de eu ter passado 3 anos desculpa lá, te perguntar, mas a formação acadêmica sua no setor foi tudo toda lá em Minas Gerais. Minas, Itajubá. Então, assim, a gente tem uma relação muito, muito estreita com a CEMIG. E ter passado por lá, assim, eu vi esse movimento que a gente fez, né? E a gente vê que a CEMIG, ela começou um movimento de se preparar para a atualização do mercado em termos de produto, né? Então, ela começou a vender no Mercado Livre para grandes consumidores com contratos mais longos, depois ela começou com contratos mais curtos. E o que ela vem fazendo hoje, né, no sentido do Mercado Livre, autoprodução, arrendamento, equiparação, etc. E até mesmo para poder atender esse público que hoje já é atendido via distribuição, né? Mas o que ela vem fazendo, pensando para poder, né, continuar com essa fatia grande de consumidores que vão passar a ser atendido possivelmente pela comercializadora, né? O que está sendo feito lá dentro? Então, tem dois movimentos. Nós temos um movimento de novos clientes, né, e que a gente continua levando esse brand da CEMIG, né, e essa energia de confiança, né, e de entrega que a gente faz, e isso ainda é uma coisa que a gente bate muito, mas acho que é um momento agora, Tadeu, a gente vem falando muito isso, de a gente olhar para dentro da nossa carteira, né? Então hoje, como eu estou em algo em torno de 11 mil, né, 10 mil e pouco unidades consumidoras, eu estou começando a olhar para este público que está na minha carteira e começar a olhar para eles e falar assim, o que mais eu posso oferecer de serviço para quem está dentro da minha carteira, né? Então, assim... Principalmente lá em Minas, né? Que a Gasmig exatamente. É do grupo CEMIG, isso, né? Então, exatamente. Agregar outros valores, além né? desses outros valores, eu posso começar a olhar para ele e falar o seguinte, vem cá, eu estou te vendendo energia preço flat, eu posso ter um preço aqui diferenciado horário para você. Né? Isso melhora para você, seu perfil de consumo, eu posso te oferecer uma energia, já que o meu portfólio de energia é solar, é eólica, talvez você consome mais durante o dia, a solar eu te consiga um preço melhor. Né? Então esse tipo de conversa, ela está bastante avançada hoje na CEMIG e a gente já vem fazendo alguns testes, tá? Nesse sentido. O outro é agregar outros serviços. A gente já vem escutando um pouco aí bateria, né? Como é que a gente agrega bateria ao sistema, a gente está testando alguns formatos. Inclusive, algumas comercializadoras aqui em São Paulo já vem usando, isso, né? Isso. Ainda é um produto ainda um pouco de nicho, assim, né? Tem nichos que faz sentido você ter, porque se for na conta, a conta não fecha, mas se for por potência, talvez seja um produto interessante para quem precisa de mais potência. Então, assim, a gente está olhando muito isso, eu acho que também é o futuro, tá? Eu acho que a gente não vai ficar fora disso e tá olhando isso com muito carinho, né? E essa questão, assim, de novo, da gente se posicionar como solucionador do problema energético, né? Se eu posso chamar assim, do cliente. Né? E eu acho que é isso que vai trazer mais valor para a gente e vai trazer uma percepção melhor do cliente do porquê que é bom dele estar no Mercado Livre. E quando você fala energético, aí você inclui o gás. Exatamente. Que aí tem Gasmig lá. Tem Gasmig lá no grupo também. Do grupo. Excelente. É o que eu falo, a ideia é a gente pegar a curva dele e falar, aqui eu posso te atender com gás, aqui eu posso te atender com solar, aqui eu posso te atender com eólica, aqui com hidráulica, e a gente construir aí um mix de soluções para você, né? Então acho que esse é o...
Em meio a esse crescimento aí do setor que a gente tem comentado, né? Mais recentemente a gente enfrentou algumas turbulências aí, né? Algumas comercializadoras, algumas tradings, não sei se erraram a mão, erraram a aposta em preço ou fizeram alguma operação ali atípica, mas ficaram expostas no mercado, tiveram dificuldades financeiras. Isso acaba afetando quem tinha comprado a energia deles, né? A própria CEMIG acabou impactada. Você até estava conversando aqui nos bastidores com a gente que, nossa, no call da CEMIG agora todo mundo pergunta de comercialização. Antes não era um tema assim que vinha tão à tona. Queria entender como que vocês estão vendo esse momento aí do mercado e até se essa turbulência continua ou se a coisa já estabilizou. Então, esses momentos de grandes mudanças, né, a abertura de mercado é uma delas, ele traz, acho que para a gente, algumas reflexões, né, para o setor, não só no tema abertura de mercado. E, por outro lado, se você observar hoje, talvez o Tadeu, que passou aí por mais tempo, né, de mudanças no setor, acho que esse é o momento que a gente vive mais mudanças, né, Tadeu? Assim, se a gente pegar o número de MPs que tem, né, o número de alteração que está acontecendo hoje... A gente está vendo uma influência política, assim, muito intensa nesses últimos anos. Assim. E por um lado, assim, olhando para o lado do que se quer, né, do que está sendo colocado, eu acho positivo porque, assim, tá todo mundo olhando para a evolução do setor. Né? Acho que tem um ajuste aqui, outro ali, que a gente pode debater, mas eu acho que colocou foco nos problemas do setor. Acho que isso é importante, né? Porque às vezes a gente vai discutindo tanta coisa e vai esquecendo dos problemas do setor e isso vai passando. E a gente vai remediando o problema do setor com outras coisas, com subsídio, com isso, e aí acaba piorando, fica uma coxa de retal. Acho que a gente setor todo mundo falou, gente, vamos dar mais uma melhorada aqui, uma arrumada geral no setor. E isso é importante porque a gente acaba trazendo à tona problemas que virão com mais intensidade com a abertura do mercado na nossa avaliação, que é riscos de comercializadora poderem dar defaults. Né? E aí pede-se, né, o setor vai pedir uma maior intervenção de regulação das comercializadoras. Não tem como, assim. Você tem que ter um índice de alavancagem. A pessoa não pode... Acho que a CCE vem fazendo um excelente trabalho, a gente conversa muito com a CCE e tem um trabalho, uma evolução bastante expressiva acontecida nos últimos anos, né? O Alexandre está lá, a gente conversa muito e ele vem também preocupado com isso, mas o fato é que quando uma comercializadora dessa dá default, como foi o caso, né, da Gold, né, posso falar aqui, a gente já citou isso lá no call, não é um problema só para a CEMIG, né, é um problema para o setor como um todo. Né, e isso acaba prejudicando o setor e acaba prejudicando no final do dia o cliente. Né? Se a CEMIG não assumisse, né, o papel dela de ter que entregar energia para o cliente, se o default de uma empresa desse o default da segunda, quem ia atender o cliente lá no final? Né? A CEMIG não, a gente foi lá e honrou, enfim, tem um grupo bastante robusto que consegue honrar. Eu acho que já tem algumas discussões em andamento, né? Existe uma interferência, né? Tem um nome técnico prudencial da CCE hoje que ela faz, que eu acho que já é também uma evolução, mas acho que tem movimentos ex-post aí que a gente tem que ainda pensar, né? E a gente vem construindo junto, que é, por exemplo, um desse índice de alavancagem, né? Se você não pode alavancar muito mais do que o patrimônio que a comercializadora tem, se a comercializadora tem energia mesmo no balanço, ou se ela é só uma trade, né? Como é que a gente trata isso? Porque não dá, foi uma evolução, né? Você ter que ter, acho que hoje, algo em torno de 10 milhões para montar uma comercializadora e tradear 2 bi. E esse 2 bi entrar em default e prejudicar o mercado inteiro. Acho que todo mundo concorda que esse caminho não é correto, não está saudável para o mercado. Você perguntou também o que a gente enxerga, se a gente enxerga outros, né? É difícil falar isso agora, porque se tem várias questões acontecendo ainda no mercado, né, problemas ainda que estão impactando as comercializadoras, né, e aí eu cito alguns aqui, diferença de preço de supermercado, né, ele reduziu bastante, mas a gente teve diferença de preço aí de R$200, R$300 em março, né, ali no fevereiro, março, que foi, acho que, o auge da diferença de preços, né. Você ainda tem o caso do curtailment, né, que ainda está acontecendo, né, e deve intensificar, na verdade, não é nem que está acontecendo, ele deve intensificar. É o corte de geração ali nas eólicas e solares. E ela acaba prejudicando a comercialização, né, porque no final do dia é energia que a gente tem gerador, a gente tem gerador que a gente contratou que está com 40% de curtailment. Então, assim, a CEMIG não está sendo afetada por isso, porque a gente tem cláusulas de multas, enfim, que nos protegem, mas a gente sabe também que, por outro lado, não dá para quebrar o gerador lá do outro lado. A gente está muito, muito sensível a isso. Então, assim,
não temos hoje como dizer assim, poxa, já passou a turbulência. Eu acho que ainda não. Tá? Eu acho que ainda tem uma turbulência aí. E como a gente não tem todos os números à vista, a gente não consegue dizer se tem alguém aí que tá, né, pode quebrar e pode afetar o mercado. Mas a gente está muito atento a isso. A gente, nesses momentos, não tem jeito. A primeira medida que a gente toma é ficar mais avesso a risco, ponto. Então, o que a gente fez? A gente puxou o risco. Então, hoje a gente está tradando muito pouco com comercializadora pequena, independente. O nosso trade está muito com as grandes e quem tem energia. Né? Quem a gente sabe que ali também é dono de algum tipo ativo, de... né? E tem algum lastro. Né? Mas eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que o mercado ele tem que funcionar no trade mesmo, ele tem que estar ali, mas ele tem que ter a segurança, né? A gente não pode apostar nisso sem ter a segurança pelo outro lado. Mas de novo, eu acho que a gente está evoluindo, tá? Eu acho que isso tudo assim tem esses problemas na mesa, e eles estão sendo vistos, eles estão sendo de alguma forma endereçados. Acho que esse que é o principal mensagem hoje, assim. Eu acho que a gente ficaria até mais triste, assim, se tivesse esses problemas todos na mesa, falasse, pô, mas ninguém tá olhando para eles, né? Mas não, de alguma forma, né? de alguma forma está sendo discutido, de alguma forma ele vai ser endereçado, né? E precisa, eu acho que de novo, isso é pensar o setor longo prazo e a saúde do setor. Não dá para pensar o setor 10 anos com o nível de curtailment que a gente tem hoje, ponto. Assim, acho que é um consenso para todo mundo. Não dá para pensar o setor de comercialização daqui 10 anos com 3, 4 comercializadores quebrando todo ano. Não faz sentido, né? Então, tem que ser resolvido. Eu acho que a gente está no caminho. E como você falou, assim, quando você tem uma quebra de uma comercializadora, como ocorreu com a Gold, 2W e outras empresas que, né, a gente tem um histórico, acaba atingindo o setor como um todo, e a abertura do mercado, ou seja, você acaba tendo um bolo, ele aumenta. Então, com isso, pode ser que novas empresas tenham se interessem, interesse, é isso. né? Isso não traz uma preocupação maior para o setor, porque ainda que você tenha mais concorrência, mas você tem uma possibilidade maior de outras empresas, né, quebrarem, e isso pode afetar. Além disso, assim, o que a CEMIG vem fazendo em termos regulatórios, porque a CEMIG é uma empresa, né, que tem uma musculatura para influenciar positivamente isso, seja diretamente no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL, ou até mesmo via associações. Então, o que vocês vêm fazendo hoje para poder, né, tentar mitigar esses problemas que a gente vem passando hoje? Os dois que você colocou, assim, o primeiro a gente vem hoje com essa preocupação realmente de aumentar o tamanho do mercado, você ter mais comercializadoras, que por um lado, você olhando para o nível de competição, é enxergado como um bom, né? Bom. Olha, legal, vai ter mais comercializador. Por outro lado, é esse. E vem cá, e como é que vai ser a segurança do mercado? Né? E é um pouco do que eu estou falando aqui. Eu acho que a gente precisa discutir justamente por isso, né? Porque no final não dá para penalizar o consumidor residencial lá, porque teve quebra de comercializadora ou de alguma forma ele não vai ter o contrato honrado e vai ter que pagar o PLD lá, o preço spot do dia, e vai ter um preço mais caro, né? Ou porque ele não vai acreditar, ele não vai ter segurança no mercado. Ele vai dizer, poxa, eu vou mudar, hoje eu estou aqui sendo atendido pela CEMIG, né? Aí eu vou para o Mercado Livre, tem um processo, para depois decorrer um risco, não, obrigado, E vou essa ficar aqui. A principal questão, hoje, até mesmo para energia por assinatura, quando você discute com alguém no setor, a discussão é assim, mas eu vou parar de receber energia se acontecer alguma coisa na sua usina? É isso, exatamente. Então, essa preocupação é uma preocupação, né, assim, ela é natural, porque as pessoas, nem todo mundo conhece como é o setor, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa eu brinco discutir, eu brinco que hoje a preocupação com a energia é pagar a conta e o tamanho, mas você não preocupa que ela não vai chegar. Exato. Né? Você não fala assim, não, puta, será que essa CEMIG vai me entregar? Outra preocupação é assim, poxa, deu um problema na rede. Será que foi o problema na rede ou o problema na usina? Para quem eu ligo? É isso. Então, essa é uma discussão, né? Para quem que eu ligo? Quem é que vai vir aqui na minha casa, né, arrumar a energia? Vai continuar sendo a CEMIG, enfim. Então, eu acho que isso tudo também tem a ver com essa coisa que eu te falei, a gente vai ter que trabalhar a curva de aprendizado do cliente. Né? Até para entender, essas perguntas são perguntas totalmente pertinentes, né, do lado do cliente, né? Naturais, e a gente vai ter que estar pronto para respondê-las e levando segurança para ele. Né? Essa mudança, e aí eu acho que essa discussão toda que a gente está tendo regulatória, e até o ponto que eu digo até lá com a nossa diretora lá, regulatora, que é a Roberta, né, que enfim, faz um excelente trabalho lá com a gente,
é que hoje o principal ponto hoje mais estratégico da empresa é o regulatório, né? Se você pegar hoje o regulatório, ele está sendo muito discutido nesse momento. E a gente vem sim fazendo essas conversas, né, via as associações, a gente está presente em praticamente todas, né, e vem surtindo algum efeito e fazendo de forma direta também. A gente tem um escritório lá em Brasília, né, a Roberta vem conduzindo esse trabalho, como eu disse, com maestria, levando aí, a gente fez um belo trabalho com a MP, né, 1.300 pontos que a gente achava que deveria, de alguma forma, melhorar, né, sempre com esse olhar, né, de melhorar, não, eu acho que a gente... não pode perder essa oportunidade de melhorar o setor. Né? Não dá para ser reativo agora. Eu acho que não dá para a gente falar assim, não, isso aqui tá ruim, não quero. Eu acho que agora a gente fala, gente, tem uma oportunidade, vamos olhar isso aqui, como é que isso aqui melhora para todo mundo? E unir forças. E né? unir forças. E, assim, não adianta melhorar para a CEMIG apenas e piorar para o setor como um todo. Né? E não adianta a gente pensar que um setor ele vai ser saudável e piorando para todo mundo. Então, acho que essas coisas mais, talvez óbvias que eu estou dizendo aqui, mas que é difícil, né, acontecer de conspirar todos os astros para sentar todo mundo e falar, gente, vamos concordar todo mundo aqui com a coisa, tem que melhorar. Então, acho que a gente está nesse momento, e eu acho que esse momento ele passa muito pela regulação, né, passa muito por essa conversa, por essa boa influência, né, seja com os nossos deputados, né, que precisam aprovar leis, né, sejam com reguladores, né, que a gente precisa lá e tentar construir em conjunto, né, um setor melhor para todo mundo. Sérgio, você chegou a comentar sobre um problema aí que é a diferença de preços de submercado, né? Que a energia está um preço no Sudeste, por exemplo, está outro preço no Nordeste. Quem fez transações entre os estados ali fica exposto a um risco, né? É uma coisa que não se falava há algum tempo atrás no setor, né? E a gente também vê o preço sobe, desce, agora tem preço horário. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aumento da complexidade do setor. E até se o setor ficou mais arriscado aí, né? Numa teleconferência recente da Eletrobras, os executivos estavam comentando, o mercado está bem mais volátil, a gente tem que ser mais cauteloso. Como é lidar com essas mudanças e até como que isso acrescenta no risco aí da operação, né? Então, quando a gente está na operação, né, de compra e venda de energia, e aí trade de energia, né, é como trade de qualquer outra commodity, né, claro que dadas as especificidades da energia, né. Aqui é Traders Club, o TC, o pessoal conhece trade. Então, essa questão do trade, e vocês vão saber, né, muito bem, qualquer variável que muda, o impacto inicial ele é muito forte, né? Por quê? Porque você é uma coisa nova que não estava ali sendo computada no modelo, né? Ou no modelo matemático, né? Ou nas expectativas futuras, né? Que é o que move a gente. A gente não está olhando hoje ou amanhã, eu estou olhando daqui 5 anos, né? Então, se eu começo a enxergar hoje uma coisa que eu não enxergava ontem, ele não vai impactar só hoje, ele vai impactar 5 anos, né? E por isso que o preço hoje está tão volátil. A gente também teve uma mudança no modelo de precificação da energia esse ano, né? A mudança do New Wave, né? Que trouxe ali uma sensibilidade maior para o modelo, que também tem a ver com a volatilidade, né? Porque hoje o modelo está muito mais sensível às mudanças, né? Então, qualquer variável que a gente esperava, vai chover mais, o ENA mudou um pouquinho para baixo, o preço já explode no modelo, né? Então, a gente tem que... A gente está conseguindo... E o setor como um todo, a CEMIG um pouco mais por já ter navegado esses 20 anos, mas você está aprendendo um pouco ali como navegar, né, com tanta mudança junto. Você teve a mudança do modelo, você teve a questão do preço de submercado, e aí o preço de submercado até a gente volta um pouco atrás. Você teve um incentivo de geração de energia no Norte e Nordeste, né, natural, e para a gente, como comercializador, duas coisas ali eram bastante interessantes, né? Primeiro, com a energia mais barata, né? E segundo, lá é um exportador de energia, né? E aqui é um importador de energia com energia mais cara, ou seja, você fazer ali uma arbitragem de um preço norte-nordeste versus um preço sul-sudeste era a estratégia acertada. Todo mundo que olhasse aquilo, né, viria como uma boa estratégia. O problema é que você tem a capacidade de transmissão, né, que acaba você não conseguindo ter o nível de transmissão norte, nordeste, sul, sudeste que precisa. Tem o curtailment também, que é que acaba gerando também o curtailment, e isso acaba impactando o preço, né? Então, ou seja, se eu estou lá com energia norte, nordeste e eu estou atendendo um cliente sul, sudeste, a diferença de preço entre esses dois já chegou a R$200, a R$250. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma energia aqui norte e nordeste e tenho que atender o Tadeu, que é meu cliente sul-sudeste,
e eu não consigo vir com essa energia, eu vou ter que comprar ou energia aqui no Sul-Sudeste para atender ele, eu vou ter que pagar a diferença de preço no swap ou em algum outro instrumento. Né? Então, esse é o impacto que a gente está tendo hoje, né, nas comercializadoras. Como que está isso para frente? Hoje a gente viu um movimento da ONS de aumentar o nível de transmissão de energia, e isso já deu uma melhorada. Você vê que desses 200, 300 hoje, a gente já enxergou nesse segundo semestre algo em torno de R$20 a diferença. Hoje deve estar um pouco mais, 40, né, mas bem menos do que a gente enxergou no... Aumentou o intercâmbio de energia. E aumentou ali, o intercâmbio de energia para as outras regiões. Então, esse é um problema também que vem sendo discutido, e claro, tem aí o planejamento de novas linhas de transmissão entrarem, né, no sistema, e que isso também deve melhorar essa questão. Mas é um problema que está junto com a mudança de modelo, que está junto com o curtailment, entendeu? Então, e isso realmente deixa o preço muito volátil. O desafio hoje, eu acho que é a gente tentar esperar um pouco, não tem como a gente esperar como é que isso vai se acomodar, né? E fazer essa leitura do que o cliente precisa. Né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui é do lado da oferta, do produto, do nosso lado aqui, sistema. Mas se eu tenho clareza do que o cliente precisa, eu consigo, dentro desses desafios que estão sendo colocados, gerar uma oportunidade para o cliente lá na ponta. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Eu posso ver de que forma que eu aumento o mercado Norte-Nordeste, por exemplo. Né? Eu não preciso ficar preso. Então, assim, enquanto tá todo mundo olhando, poxa, como é que eu volto boa energia Sul-Sudeste? Não, e vem cá, e o mercado Norte-Nordeste? Vamos voltar para o mercado Norte-Nordeste, vamos dar uma olhada. Como é que eu cresço carga lá? Como é que eu ajudo o cliente lá a ter mais produtos? Eu tenho um cliente Norte-Nordeste. O que ele precisa mais de produto lá que eu posso chegar para ele e oferecer? Né? Eu posso ter um preço melhor para ele, e aí no balanço todo da energia que eu tenho, eu conseguir melhorar a minha margem, né? A margem da empresa como um todo. Eu acho que traz é um desafio grande, mas acho que é um momento de enxergar isso como oportunidade e buscar os melhores caminhos de trazer essa oportunidade para dentro da empresa. E ainda que a nossa matriz elétrica ela seja baseada em hidrotérmica, né, e a gente está vendo um crescimento muito grande em eólica solar, mas a gente ainda precisa de potência. Né? Então, de fato, a volatilidade do sistema ela está muito relacionada à disponibilidade de água. Né? E alguns analistas estão falando assim que estão enxergando um aumento no preço de energia, né, nos próximos anos, e isso pode ser favorável para as empresas de geração. Qual que é a visão de vocês assim, nesses estudos? Né, óbvio, né, repito, a gente tem uma influência muito grande, né, da capacidade dos reservatórios, qual é o nível dos reservatórios atual, e isso influencia no preço de energia no curto prazo. Mas vocês veem aí uma oscilação com tendências a aumento de energia nos próximos anos? Então, a gente vem observando isso, tá, Tadeu? Assim, que a gente pode sim ter aí um aumento, muito por essa questão que você comentou bem aí, né, do perfil da nossa matriz, né, que é uma matriz, né, muito boa do ponto de vista renovável, mas que aí começa a trazer, quando a gente começa a descer para os problemas menores, potência, né, tensão, menores do ponto de vista de receber energia, mas não menores do cliente, né, de novo. Porque o cliente que não tem potência... Menores do sistema, exatamente. Né? O sistema ele precisa de potência. E daí você pega, por exemplo, tem cliente que você não pode ficar, o cara tiver lá uma energia e ele perder 10 segundos de uma produção fabril, leite, por exemplo, ele leva 4 horas para religar. Então você tem que ter... Alto forno, né? Então, assim... Mas por outro lado, o que a gente observa hoje é que, assim... E aí talvez seja até uma coisa a gente pensar, né, Tadeu? Você pode até, que você conhece melhor o tema geração aí, como a gente incentivar as hidrelétricas, né? E como é que a gente volta de novo a pensar em hidrelétrica. Que aí eu acho que dá para o futuro uma acomodada, e a gente tem potencial, né, de ter mais hidrelétrica. Você sabe isso muito melhor do que eu. Eu brinco que a gente às vezes passa um pouco da síndrome do setor de trens no Brasil lá atrás, né? Do setor de transporte, né? A gente tinha lá uma malha de trens, né? Talvez uma das maiores aí do mundo, inclusive. E a gente virou e falou, não, agora a gente vai ser carro. Aí o que a gente fez? Largou os trens, sucateou tudo, e agora o que a gente quer fazer? Trem. A gente voltou pro trem e perdeu um pouco essa
Então, talvez não seja assim, e eu acho que a gente não está fazendo isso, tá? Mas a gente também não pode esquecer a hidráulica, né? A gente não pode esquecer a energia hidrelétrica, que é uma energia barata, que é uma energia que a gente ainda tem pontos que a gente consegue fazer em abundância, né? E que nos deixa mais forte e mais competitivo como nação, como Estado. Uma das soluções para o curtailment poderia ser a implantação das usinas reversíveis, né? Inclusive utilizando como a gente precisa de 2 reservatórios, um dos reservatórios das próprias usinas existentes, né? E a gente tem aqui no Brasil toda a cadeia produtiva já estabelecida. Né? Diferentemente de uma cadeia de baterias de grande porte, né? Que a gente teria que fazer a importação. A própria solar ainda tem muita coisa exato, fora, então, né? assim, eu acho que o Brasil, é óbvio que a gente tem que fazer o incentivo às novas fontes, ter uma matriz cada vez mais diversa, mas a gente não pode, de fato, abandonar aquilo que a gente tem como base e disponibilidade de recursos, né? Então, a usina reversível é uma solução? Ela é a solução única? Não é, mas ela é uma solução que a gente tem em mãos, né, barata, com tecnologia, né, dentro de casa. Novas hidrelétricas, né? Eu acho que o leilão que a gente teve, né, das PCHs vai trazer, né, ainda em menor monta, mas também contribui para a disponibilidade de potência para o setor, mas a gente não pode, de fato, abandonar isso não. É que essa coisa, assim, e aí não é só no setor elétrico, né? Por onde os setores onde eu passei, assim, a gente tem que tomar um pouco do cuidado. Eu uso essa palavra, mas é um pouco do modismo, né? Assim, não pode entrar muito no modismo. Se a gente entra muito no modismo, a gente esquece das bases, né? E a gente não pode esquecer a base que a gente tem. A nossa base de energia hidrelétrica e hidráulica foi o que nos trouxe até aqui, né? O que nos trouxe o Brasil a ter a energia competitiva, né? A ser um país já com energia renovável lá atrás, né? Minas, a última termoelétrica que a CEMIG tinha, né, foi desativada, acho que você estava lá ainda, em 2019, né? Carapé. Não foi nem vendida, foi desativada, ou seja, ela nem existe mais. Então, na matriz da CEMIG, você não tem mais, né, hidrelétrica. Isso foi lá atrás, né? Não estamos falando de agora. Então, assim, não dá para a gente pensar assim, quando eu falo de modismo, a gente fala assim, poxa, vamos caminhar para energia limpa, sem esquecer que a gente já é energia limpa, entendeu? A energia hidráulica ela não é suja, ela é limpa. E uma das melhores, inclusive. Agora, dá para a gente compor com solar e com eólica? Claro, também é bem-vindo, a gente vai compor. Agora, a gente vai esquecer da hidráulica? Eu acho que é um erro que a gente não deve cometer, né? Eu acho que a gente não deve ir por esse caminho. Exato. Legal. E falando um pouco aí da sua carreira, Sérgio, você passou antes da CEMIG aí por algumas outras empresas até estatais, né, como Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio, lá em Minas Gerais a Codemig, né, mas passou também pelo setor financeiro, numa empresa gestora ali, né, Horror Capital. Queria que você falasse um pouco aí dessa sua experiência no setor público e até como que veio o convite aí para a CEMIG, né, como que você recebeu esse convite para assumir essa cadeira? Não, muito bom, e eu brinco assim que o meu caminho ali, ele foi público-privado, né, trilhando um pouco ali sem muita... eu não pensei muito isso, né? Foi acontecendo e a gente foi. Eu sou economista de formação, né? E minha atuação inicial sempre ali focada no mercado financeiro, né? E aí trabalhei em algumas gestoras, trabalhei aqui em São Paulo, e aí um dado momento aí trabalhei em telecom, né? Foi até interessante que eu trabalhei na Vivo, né? Na empresa de telecom, no momento em que você tinha acabado de fazer a privatização ali, né? Então, um pouco desse movimento que a gente está vivendo agora. Que fazem muito paralelo. Que faz muito paralelo, com certeza, né? E você tinha muito essa discussão. Uma discussão que eu lembro muito forte era assim, não, o futuro é dados, não é voz. Né? Isso em 2006 e 2004, então todo mundo falou assim, peraí, voz é 90% da receita. Hoje... 90% deve ser dado, né? O resto deve ser voz. Enfim, um pouco também de produtização, né? De trazer novos produtos para o... E aí, da Vivo, eu trabalhei no setor financeiro, trabalhei num fundo de pensão, né, na FUNCEF, a gente fez e ali na área de investimento, a gente entrou em alguns negócios na época. Belo Monte estava na FUNCEF na época que a gente, né, entrou. Que continua lá como sócio, né? Tem cadeira no conselho. A gente fez a análise, eu cuidava lá dos fundos de private equity, enfim. E aí fui para o mercado privado. E aí, em um dado momento, um amigo assumiu a presidência da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, que foi uma empresa criada para fazer a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que chama ali Porto Maravilha hoje. E me convidou para ir. Eu até brinquei com ele, eu falei, poxa, eu estou aqui em São Paulo, numa empresa privada, no público não era muito o que eu queria, né, ali naquele momento e tal.
Ele falou, cara, ele mandou um vídeo onde tinha uma simulação da derrubada daquele elevado que chamava perimetral, que a gente fez a demolição, e falou, cara, você vai ficar de fora disso aqui. Aí eu brinquei com ele e falei, não, não tem como. Aí mudei, aí estava em Brasília, na verdade, fui para o Rio, fui para ficar 1 ano, que a ideia era montar ali uns fundos de investimento para a gente, que lá a revitalização do centro do Rio, ela foi feita com potencial construtivo, um pouco do que foi feito aqui na Faria Lima. Você criou um título chamado CEPAC, que é o Certificado de Potencial Construtivo, e esse certificado você vende ele no mercado, é como se fosse um IPO, né, da área. Então eu fui para fazer esse movimento e a gente fazia isso via fundo de investimento. Eu falei, tá bom, eu fico aqui 1 ano, a gente prepara a operação e sigo minha vida. Acabei ficando 7 anos, né, até o término do projeto, e ali no final do projeto eu fui convidado para vir para São Paulo, voltei para São Paulo Parcerias, que é a empresa aqui da prefeitura que faz as concessões e parceria público-privada. E aqui a gente teve a oportunidade de fazer a concessão do Parque Ibirapuera, né, que estava lá comigo, e do estádio do Pacaembu, né, que são 2 ativos hoje aqui que estão concedidos. Depois a São Paulo Parcerias está com vários ativos aí já em concessão. E na área de energia eu atuei muito do lado do proprietário, né, ou avaliando Belo Monte, ou avaliando, né, projeto de GD até em Minas Gerais, né, e um grande amigo que foi meu colega na São Paulo Parcerias, mineiro, Thiago Toscano, assume a presidência da Codenge e me fez um convite para ir como diretor, né, de ativos na época e transformar a Codenge numa empresa de estruturação de projetos, de PPPs e concessões, né, que a Codenge, o Tadeu conhece bem lá, mas só para vocês entenderem, ela sempre foi vista como uma empresa de ativos. Ela tem um recurso lá do Nióbio e comprou alguns ativos ao longo do tempo. Até a rodoviária. A rodoviária, o Grande Hotel de Araxá, o Parque de Caxambu, né, e criou-se ali uma empresa de ativos e do ponto de vista de função pública, ela não tinha muito uma função pública, ela geria alguns ativos e que alguns não faziam nem muito sentido o Estado ser proprietário, né, por exemplo, ser proprietário de um parque, né, um parque do jeito que é lá Caxambu, né, a gente queria até fazer uma concessão lá, enfim, avançou, mas a gente tinha, por exemplo, muitos terrenos, muitas áreas, e a área a qual eu fui ser convidado para ser diretor e acabei aceitando, era para a gente sair de alguns ativos e dar uma destinação para outros, né, o caso de que não fosse venda, o Hotel de Araxá, por exemplo, é um patrimônio lá de Minas, a gente fez uma concessão lá para a empresa que está lá hoje. E transformar ela nessa empresa que fosse uma empresa de projetos de Minas Gerais, né, onde a gente fizesse as modelagens de PPPs e concessões. Então, por exemplo, agora teve até na B3, né, foi o lote Ouro Preto de rodovia que foi modelado pela Codenge, né, e aí passou-se aí 2023, no início de 2024 eu fui convidado para assumir a presidência lá da Codenge e Codemig. No momento em que a empresa, a gente ainda estava nesse foco, né, de trazer projetos de infraestrutura para a empresa, e foi aprovado o Propag, né, no final do ano, né, e uma das empresas que vai ser, ou ela como toda, ou parte dela, né, o governo está analisando como fazer, que vai ser dada como pagamento da dívida de Minas Gerais, é a Codemig, né, e Codenge. E aí, neste momento, eu fui convidado para ir para a CEMIG, e a Luísa, que está hoje lá também fazendo um belo trabalho lá na Codenge e Codemig, assumiu lá o meu lugar. E vi com muito bons olhos, né, um setor que eu já acompanhava de longe, e numa área bastante, né, intensa, assim, a comercialização está passando por um momento de mudança, então assim, vi com bastante bons olhos e aceitei o desafio e estamos aqui, né, vivendo esse setor. E aí me contaram isso e eu acho que eu estou quase concordando, viu, Tadeu? Me falaram assim, ó, esse setor é uma cachaça, você vai entrar, você vai virar um clássico. Eu estou quase concordando, que é verdade, né? Porque você entra ali e é uma questão que une o micro, né? E aí quando eu falo micro, porque quando eu olho o nosso, né, ali o nosso dia a dia de vender energia, de gerar resultado para a empresa, mas é um projeto de nação, né? Não é um projeto de uma empresa. E uma empresa do tamanho da CEMIG, ela ajuda a melhorar o ambiente, né? Então, assim, se a gente não entra de cabeça, não ajuda como sempre foi, o setor não vai, né? Como a Eletrobras, né? São empresas que são âncoras para poder puxar. Então, assim, eu acho que a nossa responsabilidade ela não é só
apesar de ser já uma responsabilidade bem grande, né, de ter que dar o resultado que o acionista espera, né, de fazer o bom trabalho, mas é uma responsabilidade de tornar esse setor cada vez mais perene e cada vez mais benéfico para toda a sociedade, não só para uma empresa ou para outra, ou para um setor ou para outro, né? Acho que esse é E isso, claro, nos deixa bastante feliz de poder estar numa posição, né? Eu brinco que essas posições que a gente ocupa, elas são temporárias e faz parte. Eu acho que ela... né, o Tadeu teve por lá, outros vêm... A gente tem que fazer o máximo para deixar um legado. Exatamente. Né? Então, acho que a nossa responsabilidade é aproveitar a oportunidade que foi dada para fazer o máximo possível, né, dentro de uma responsabilidade e olhar para trás e se orgulhar do que foi feito. Né? Que eu acho que o Tadeu hoje olha e deve falar, cara, meu tempo de CEMIG ali valeu a pena. Né? E eu acho que a gente está nesse caminho, acho que é isso que a gente busca aí. Espero, né, olhar para trás e falar, poxa, passei por essa mudança toda do mercado, a CEMIG está bem posicionada e o setor está maduro, perene e é um setor hoje que a gente realmente ajudou a construir. Sérgio, desde do início do primeiro governo do Zema, né, a privatização da CEMIG, da Copasa, elas sempre foram discutidas, inclusive nós sempre trabalhamos em prol disso lá dentro de casa, né? E aí, a CEMIG já é líder de mercado, né, hoje. O que você acha que a privatização vai trazer de benefício para a comercializadora? E vou te fazer uma outra pergunta. Dentro do processo de privatização, né, quando a gente fala das usinas de Nova Ponte, Teodomiro Carneiro Santiago, Sá Carvalho, a ideia era tentar privatizar a empresa para que pudesse ter a renovação das concessões e a energia dela ser comercializada pela comercializadora da CEMIG. Né? E a gente, no último call, a gente viu que o próprio Reinaldo disse que não, está partindo para a renovação via cotas. O que isso também traz de desafio a mais aí para a comercialização? Não, perfeito. Primeiro, assim, a privatização, eu brinco assim, do ponto de vista do que vai acontecer, a gente fica um pouco a reboque do nosso acionista majoritário. Né? Como você bem colocou, o governador Zema e o nosso vice-governador lá, Matheus Simões, sempre colocaram claramente que a ideia, desde o início do governo, era fazer a privatização. Eu acho que ela avançou bem, né? A gente vem acompanhando também, acho que ela está sendo discutida até no âmbito aí do Propag, né? Acho que também trouxe luz para o tema. E eu acho que, assim, do ponto de vista da comercialização, traz para a gente a flexibilidade que falta final ali para a gente poder realmente ser do mercado. A gente comentava, né? Acho que o braço talvez mais mercado hoje da CEMIG é a comercialização, né? E a gente consegue continuar sendo líder. Mas a gente já tem algumas amarras, né? Então, assim, compra de energia, né? Eu tenho um rito a seguir, né? Que faz parte de quem está numa empresa pública, mas claro que quem está numa empresa privada vai ter muito mais velocidade de aproveitar essas oportunidades e que às vezes a gente não consegue por conta disso. Trading privado ali, o cara pega o telefone, liga, fecha o contrato. Fecha. Não, eu abro uma chamada, né? Tem que abrir uma chamada, fazer um leilão. Fazer um leilão, né? E que às vezes pode ser questionado por quem participou. Então, assim, gera ali para mim uma morosidade que a gente aprendeu a conviver com ela, e por isso que a gente continua sendo líder, mas que, claro, sem ela me ajudaria a ter uma velocidade, né, muito maior. E eu acho que para um negócio como um todo, a percepção do mercado, né, dos analistas, também é essa, né, acho que a última amarra ali que falta para a CEMIG realmente destravar todo o seu ganho e upside que tem nela é a privatização. E que impacta nisso que você falou também, né? A gente acha que tinha aquele caminho muito da gente fazer a renovação e ter energia no Mercado Livre, e ela tem que estar privatizada para isso acontecer, e tem o caminho das cotas, né? Claro que olhando para o meu lado aqui, né, comercializador, ir para o Mercado Livre é muito melhor, né? Que eu tenho energia né, própria ali para transacionar, mas olhando como um grupo também, ficando como cotas também não é, né, um negócio ruim. Acho que o Reinaldo colocou bem essa... E permanece com os ativos Exatamente, do grupo, permanece. Né? 53% hoje da capacidade instalada. Que é o principal, né? Acho que a gente tem que tá com esse olhar. Mas, assim, eu diria que a gente hoje, você passou por lá e teve também essa percepção, a gente conseguiu conduzir a CEMIG, né, o Reinaldo, né, enfim, como presidente lutou muito por isso,
a CEMIG como uma empresa privada dentro do que a gente podia. Né? Eu digo isso na gestão, e eu acho que o mercado reconhece isso, tanto na precificação das ações, né, quanto nas nossas reuniões. Eu acho que a gente é sempre muito franco, muito transparente. Mas isso pode mudar, né? Eu acho que essa aqui é a avaliação que o mercado também faz, que não é uma avaliação nossa que é, né, ali o meu negócio é técnico, é entrega, mas tem uma avaliação política, claro, que o mercado que está fora faz. Isso acontece dentro desse governo. A gente não quer que isso mude, e se mudar, o que acontece? Tem essas perguntas, né, e com ela privatizada, essas perguntas elas deixam de existir, né? E essas perguntas, quando o mercado, eu falo que o mercado não tem pergunta sem preço, né? Cada pergunta dessa é um precinho que você coloca de desconto, né? Exatamente. Né? Então eu acho que a gente hoje talvez seja um pouco descontado, né? E talvez um desconto pequeno até, por entender que a gestão entregou o que entregou, fez o que fez e continua fazendo, né? Mas ainda tem por conta de ser uma estatal, e faz parte, né? Se a gente olhar as estatais, né, inclusive que não tinham tanto eficiência que nem a CEMIG, depois que privatizaram, elas tiveram, né, uma precificação melhorada justamente por essa percepção que eu estou colocando. Legal. E Sérgio, você comentou que você teve experiência no mercado financeiro, né? Imagino que até trabalhou já aqui na região da Faria Lima, Sim. Onde a gente está fazendo aqui a gravação. E o mercado livre de energia, ele tem até alguns paralelos ali com o mercado financeiro, Muito. tanto que tem muita gente das finanças que está nesse segmento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse paralelo, as similaridades, e até sobre se você acha que o mercado pode virar uma bolsa de energia no futuro, né? Mercados mais avançados, na Europa, por exemplo, existem bolsas de negociação de energia elétrica, né? Aqui no Brasil, a CCE, que a gente citou aqui, Câmara de Comercialização de Energia, já estudou esse tema, tem algumas empresas atuando aí, BBCE, N5X, você vê isso andando? Não, eu vejo avançando, então assim, o paralelo, eu acho que a gente tem muito, do ponto de vista de segurança de mercado, a olhar para o mercado financeiro, né? O setor de energia. Né? É claro que você ainda vê alguns casos no mercado financeiro de algum default, né? Mas acho que a gente já avançou muito lá no mercado, a gente pode olhar um pouco para lá e eu acho que a gente está fazendo isso. Tá? Eu vejo com bons olhos, acho que está avançando essa questão da bolsa, de você ter um clearing ali mesmo, né? Fazendo ali o match das contrapartes, eu acho que isso é bastante interessante. Eu acho que olhando o paralelo, né? Eu acho que talvez o que seja mais diferente é que o arcabouço jurídico do setor elétrico ele é próprio, né? Então, assim, você tem que conhecer bem esse arcabouço para você estar fazendo esses trades. Soja, por exemplo, né, uma commodity como soja, se você for tradear, você não tem um arcabouço jurídico para soja. Né? É uma trade, você vai comprar, é oferta e demanda. Energia não, é oferta e demanda, porém, olha um pouco lá o regulamento, o que ele diz. Né? E se você não conhece bem o regulamento, você acaba se perdendo um pouco nessa... Né? E eu acho que esse é o desafio. Quem está pensando em entrar no mercado como uma nova comercializadora, ele só tem que avaliar o seguinte: vender energia não é vender soja. Não posso fazer essa comparação direta. Né? É uma commodity que eu vou ver. Não, você tem um setor, parte regulado, parte aberto. Você tem algumas outras... algumas outras casas, né, ou instituições que têm, né, uma regulação, que têm, né, um caminho. Então, assim, você tem que saber navegar nesse caminho e leva um tempo de curva de conhecimento, né, para poder entrar. Legal, Sérgio. Bom, infelizmente a gente tá chegando aí na reta final rápido. já, né? Quando o papo é bom, cara, passa rápido demais. Acho que não teve uma conversa aqui que a gente não falou, nossa, mas já, né? O papo vai fluindo, né? Então, eu ia te pedir aí É a cachaça, né? É o setor aí. E você já tá se embriagando bem, né? Já tá parecendo que tem 40 anos de setor elétrico. Pois é. Mas, bom, Sérgio, eu ia pedir para você deixar aí o seu recado final aí para nossa audiência, né? Que tem tanto o pessoal aí do mercado financeiro quanto o pessoal do mercado de energia que conhece o Tadeu. Sua mensagem. Não, acho que a mensagem final é que a gente tem aqui massa crítica suficiente, né? Entre nós aqui, ouvintes, todos que participam do mercado, de construir um mercado melhor, né? Então, acho que assim, o que cada um pode ajudar aí, eu acho que era bom a gente fazer essa reflexão. Acho que o setor financeiro, tem muitos bancos entrando no setor, né? A gente se unir aí, e a gente já vem fazendo esse movimento, mas ter aí uma união em prol da melhoria do setor, para além, claro, de cada um olhar para o seu negócio, e claro, todo mundo quer dar resultado, todo mundo quer fazer melhor, mas ninguém vai dar resultado perene num setor que não traz essa perenidade, ou que é um setor ali eu brinco o seguinte: a CEMIG
ela vai continuar nesse setor por mais 50, 100 anos. A gente não está aqui para dar um tiro de 6 meses, uma oportunidade de sair. E gostaríamos que quem tiver com este pensamento se unissem a gente, né? A gente vem conversando, para a gente poder construir um mercado melhor, que eu acho que aí todo mundo vai ganhar. Excelente. Sérgio, obrigado. Obrigado por ter vocês, aceitado muito obrigado. o convite. Mandar um abraço aí pro Túlio, pro Júnior, pro Legal, Marcos Vinícius, bacana. né? Falo para eles que eu mandei um abraço. Mandar um abraço também aqui pro Henrique Frederico, né? Em nome dele a gente agradece toda a parte de comunicação da CEMIG, que sempre é um cara parceiraço nosso, né, Luciano? Então, né, merece aqui a gente mandar um abraço para ele. Queria agradecer a nossa audiência. Poxa, a audiência está sendo muito legal, né? Como eu disse no começo, toda hora a gente é abordado falando, poxa, que legal que está sendo esse programa. Agradecer nossos patrocinadores e também incentivar você que tem uma empresa que queira fazer uma parceria conosco, né, e expor sua marca, por favor, entre em contato com o TC ou com o Luciano ou comigo para que a gente possa fechar essa parceria. Né, Luciano? Isso aí, vende o peixe, Tadeu, que é importante também. Senão não tem parte. jeito, né? Tem que comprar o leitinho das crianças, não é? Exatamente. Bom, agradecer você, agradecer o Sérgio. Obrigado. E agradecer vocês que estão aí na audiência. E, bom, continuem de olho aí, sigam acompanhando, deixem o like também, sigam ali a página do podcast para vocês verem os novos episódios, que a gente vai ter muitos papos bons aqui ainda. Vamos receber gente boa do setor para mais conversas esclarecedoras e profundas como foi essa aqui. Então, fiquem conectados no Conexão Energia, literalmente. Muito obrigado, gente. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente.